Glória a Deus! Querido, a mensagem de agora é: nas horas difíceis da vida. Sabe, talvez você esteve ou está. Para quem esteve, há um testemunho, mas para quem está, há um desespero. Eu já estive, e não foram nenhuma nem duas, mas foram aqueles dias da nossa vida que todo o chão que estava debaixo dos nossos pés desapareceram. E nesse dia, poucas coisas sobrevivem. Nesse dia, poucas coisas prevalecem. A depender da circunstância, amigos vão embora, família vira as costas. Quem dizia que amava você não olha para você. Quem você contava com ajuda some na frente. E é nesse dia que você entra num desespero. Nesses dias que você precisa de uma palavra como essa agora. E eu quero declarar no nome de Jesus que essa palavra vai encontrar pessoas na hora certa, no momento certo, e será alívio, bálsamo dos céus e cura sobre você. Se você está no meio desses dias agora, eu quero dizer para você que Deus vai trazer para sua casa, para sua vida, para o seu coração, uma perspectiva nova. Amém? E não custa nada dizer já no começo: você não está sozinho. Toca alguém pertinho de você, diga: você não está sozinho. Se você está aí num lugar que não tem ninguém para falar para você, eu estou olhando para ti, ó. Você não está sozinho. Amém? Vamos começar. Antes de nós irmos para a mensagem, eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro é sobre a nossa associação evangelística. O que Deus tem feito tem sido extraordinário. E todos os dias Deus tem levantado pessoas generosas que doam tempo, recurso e alguns a sua vida como voluntários para viver aquilo que Jesus está fazendo. São milhares de projetos acontecendo, milhares de vidas sendo impactadas, pessoas que são aconselhadas, que recebem oração, que são cuidadas de perto, que são aliviadas de uma maneira que só Deus pode fazer. E eu quero que você seja parte disso. Aqui abaixo tem todas as informações. E eu quero que você viva e participe do legado que o Senhor tem colocado na nossa geração. Das duas, uma. Você pode ser o que assiste, ou você pode ser aquele que participa. E eu quero que você seja aquele que participa. Amém? E o outro recado que eu tenho para dar para você é: curte o vídeo. É rapidão, curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso, é rapidão, curte, comenta, compartilha. Comenta o quê? Comenta o que você quiser. Comenta a sua cidade, comenta aí, comenta. Se você é solteiro, faz um Tinder evangélico aqui agora. Sou solteiro. Vai que Deus manda a pessoa aqui nos comentários. Amém? Vai que esse é o dia das horas difíceis que você está vivendo. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira e quinta-feira tem uma palavra de Jesus para você. Amém? Às 7 horas da manhã, sem falhar. E no SBT, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã, o Bom Dia Esperança. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem.
Eu acho que eu vou mudar o texto. Ao invés de começar pela história, eu vou começar pela promessa, um pouco diferente. Salmo de número 46, verso de número 1, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, eu vou querer que você celebre, há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Aleluia. Talvez você não entendeu. O pau vai torar. A vida é a vida, bebê. Tem dia que o pau tora. Tudo sai do controle. Medo, caos, incertezas, inseguranças, ou o que nós chamamos o dia mais difícil, ou nos dias difíceis, porque não é um, são vários. E aí a Bíblia diz: o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Pode a terra tremer, os montes se moverem, o mar se levantar, mas há um rio cujo qual corre do trono de Deus, e Ele está no meio. Ah, irmão, eu vou confessar para você, no dia difícil a gente esquece de tudo isso. No dia difícil é muito difícil ser resgatado por essa palavra. Eu vou lhe dizer, no dia difícil parece que a gente padece de uma amnésia. A gente esquece de tudo que já viveu, a gente esquece de todos os testemunhos, a gente esquece de todo o favor que Deus já derramou, a gente esquece de tudo que Jesus já fez. No dia difícil, às vezes o tapa é tão grande que a gente esquece que um dia já teve um Deus na nossa história. Entende? E eu estou sendo bem sensível a você aqui agora, porque às vezes a gente pensa: caraca, será que eu não sou crente de verdade então? Será que eu não creio em Deus de verdade? Que eu me abalo de uma maneira assim que eu tenho vontade até de ir embora? Você entende o que eu estou falando? Quando você olha homens na Bíblia, homens que eram grandes homens de Deus, que tiveram grandes vitórias, e de repente parece que eles esquecem de tudo. E está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. E aí tem alguém que parece ser super santo, e você diz: eu não consigo ter a fé desse cara aí. Eu não consigo, no meio da tempestade. Eu sei que eu deveria adorar, mas tem dia que eu não tenho nem como lembrar de um hino. Você entende? Tem dia que você não consegue, que é dolorido demais, e que talvez ali agora, naquele momento, qualquer coisa te irrita. Você não quer nem ouvir nada, quanto mais cantar um hino.
E eu não posso ignorar a nossa humanidade ou tentar mentir para você dizendo que eu fico super, uau, que lindo, eu fico feliz. Não. Uma das coisas admiráveis em Jesus é que ele nunca perdeu a sua humanidade por conta da sua deidade. Sabe, santo, perfeito, sem pecados, mas chorou. Sabe, ficou sozinho. Em determinado momento, irou-se, virou a mesa do templo, chicoteou os vendedores. Sabe, o mesmo em um momento se irrita com uma mulher estrangeira que vem seguindo. É um homem que no dia que recebeu a notícia do seu primo João Batista que morreu, e parou tudo, parou de fazer milagre e foi para dentro do barco e ficou isolado. E essa é a loucura do Evangelho. É porque nós, às vezes, somos incentivados a acreditar em um heroísmo que não é real, que não se reproduz. Sabe? E essa é a parada do nosso tempo, às vezes. Nós somos engodados por realidades que não são reais, por promessas que nos colocam numa sensação, eu não sei se você tem isso, mas que eu não sou crente. Porque quando você ouve o testemunho de quem não conta o processo, parece que é rápido, parece que só está dando errado pra gente, parece que a vida só dói na nossa vez, parece que está todo mundo bem, só você está doente, parece que ninguém tem problema e é só você que tem. E nesse momento da vida a gente se isola mesmo. Esse é o problema de verdade. A gente precisa entender que a nossa humanidade, ela vai sendo amadurecida pouco a pouco, mas que não é tão fácil como a gente gostaria. Compreenda? Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos saber que haverão limbos na nossa vida que em determinado momento parecerá, não será, mas parecerá que nós não temos Deus nos céus, que Deus não nos ouve, que Deus não nos vê, que a dor é injusta, que a gente está colhendo o que não plantou, que tinha gente que deveria sofrer e a gente que sofre, que todo mundo é injusto com a gente. É esse lugar que a gente vai no dia ruim. Sejamos sinceros, nos dias difíceis a gente não está cantando "Te louvarei". Não importam as circunstâncias, a gente até canta, mas é quando o testemunho chega. Entende? E eu não estou dizendo para você que não é para fazer, não, irmão. Se você conseguir, pelo amor de Deus, é o melhor caminho, mas talvez não vai ser o que vai acontecer no primeiro momento, entende? É só a realidade no começo, não é para desanimar você, não é para desmotivar você, é só para você entender que você é normal. E é isso, eu também sou assim. Pronto. Eu também sou assim. Tem dia que dá um apagão. A vida bate muito forte. Acontece algo que foge do controle. E a gente se desespera e esquece do que nunca poderia esquecer. E a pergunta é: o que a gente não pode nunca esquecer, mesmo que seja tentado para? Que nós podemos ser abandonados por todos. Eu vou falar de maneira pontual e clara. No dia que a vida dói, você pode esquecer de muita coisa, você só não pode esquecer de uma. E o que é? Veja, os teus amigos podem te abandonar, os teus familiares podem virar as costas para você. Quem você esperava muito um socorro, talvez não vai estar nesse dia. E você terá a certeza que está sozinho. Mas é nesse dia que você precisa lembrar que você nunca esteve
que você nunca ficou e que você nunca ficará sozinho. Jesus estará com você, com o mar em tempestade ou com o mar calmo, com a vida dando certo, com a vida dando errado, com você nos melhores dias ou nos piores dias. Ele sempre estará com você. Lembre-se, Deus é um socorro bem presente. Sabe o que é isso? Ele sempre está perto. Ele nunca está longe. Ele sempre está perto. E é nesse dia que lembrar-se disso já é suficiente para começar a gerar um milagre. Saber que Ele está perto. O texto que para mim é o mais incrível, talvez dos milagres do Novo Testamento, é os discípulos no meio da tempestade. Já parou para pensar que havia uma certeza, e a certeza era que o barco iria virar? Você sabia que não havia nenhuma expectativa que Jesus viesse? Sabia disso, né? Você sabia que isso não era uma expectativa, que não era o que eles esperavam? Você sabe disso, né? Não foi alguém que levantou as mãos e não. Ninguém sabia que aquilo iria acontecer. Não foi provocado. E essa é a loucura. Como que alguém que não clama teve um socorro? Como que alguém que não busca recebeu? E aí é onde entra a graça e a misericórdia. A gente não merece, mas mesmo a gente não merecendo, Ele sempre está conosco. Ele sempre está perto, Ele sempre tem a palavra certa, Ele sempre tem uma coisa Ele sempre tem ou uma saída, ou é a saída ou o consolo que nos faz transcender uma realidade que poderia nos matar, mas sempre presente. Eu entendo que isso é a nossa realidade de fato. A nossa circunstância às vezes é exatamente essa. A gente não está pedindo ajuda para Deus. Talvez você está nessa mensagem e você não está pedindo nada para Deus. Você está passando pelo pior momento da sua vida, mas você não teve nem coragem de pedir. Você não pediu resposta. Você não pediu socorro. Você não pediu ajuda. Mas mesmo assim essa mensagem te alcançou agora. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Você não acredita que tem um milagre para chegar na sua vida. Você não acredita que Ele pode restaurar todas as coisas. Você nem orou por isso. Mas essa palavra está chegando para você agora, dizendo: eu sou o socorro bem presente no dia da angústia. Os discípulos, eles estão sobrevivendo à circunstância e aceitando o fato que o barco viraria. E às vezes é só isso mesmo que a gente está aceitando que acabou, sabe? Se conformando com o final das coisas. E a gente é só isso que a gente quer, sabe? Tá bom, já foi, não tem mais esperança. O que der para tirar de água do barco a gente tira, mas uma hora o barco vai virar. Entendeu? Remar não dá, o vento é muito forte, a tempestade é muito alta. Então sabe, vamos fazer o que dá. Ninguém rema. Você percebe no texto que ninguém está remando mais. Se você olhar no texto, ninguém está mais remando. Está todo mundo tirando a água de dentro do barco. Não é mais sobre avançar, é só sobreviver. E é isso que o dia difícil faz com a gente. Ele é tão poderoso às vezes que a gente nem quer mais avançar. A gente só não quer afundar. A gente só não quer morrer e acabar ali, entende? Então a gente só está tirando água do barco, mas a gente não está resolvendo nada. A gente nem pode resolver. A gente só está tirando. Só que aí a Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam tirando as águas do barco, Jesus vem por cima da tempestade. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Enquanto eles estão tirando a água do barco, Jesus vem por cima da tempestade. Não, você não valorizou, então eu vou ler.
Ah, Jesus, agora acho que vai, né, Senhor? Imagina, se não ir agora, nunca mais vai. Ninguém mais está querendo chegar do outro lado, tá? Só para você saber. Eles já pararam ali. Mateus capítulo 14, versículo 22. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ninguém rema contra o vento contrário. A cena da minha cabeça é só eles com baldes tirando as águas que caíam dentro do barco. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. E gritaram, porque ninguém estava esperando que era Jesus. Você entende? Isso é graça. Ninguém chamou por ele, ninguém esperava por ele, mas ele está lá, andando por cima da tempestade. Ninguém jejuou e orou muito, não. Eles estão sobrevivendo, mas ele está lá, andando por cima da tempestade. Aleluia, aleluia. E ele chegou. Ele está chegando, ele chegou. Está todo mundo: quem é você? É um espírito. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, não tenham medo. O resto você já sabe. Mas o que ele disse é muito poderoso. Ele não falou: eu vou acalmar a tempestade. Ele não disse: eu vou resolver o problema de vocês. Ele só disse o que era para acabar dentro deles. Não tenham medo. Tem de bom ânimo. Sabe o que Jesus está falando e fazendo? Escute, mais importante do que a tempestade que acontece aqui fora é a tempestade que está acontecendo dentro de você. Às vezes o problema não é nem tão grande. Às vezes o problema só está grande aqui dentro. Às vezes a tempestade não é nem tão poderosa como você imagina. Às vezes ela só está batendo aqui dentro. E a gente acha que Jesus tem que acalmar a tempestade que está fora. E Jesus está dizendo: não. Eu estou preocupado com o que está dentro de você. Eu estou preocupado com esse medo que te paralisou. Eu estou preocupado com esse desânimo que te travou na história. Então, antes de eu acalmar o mar e a tempestade e o vento, eu vou acalmar o que está dentro de você. Jesus, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Você não chamou por mim, mas eu vim andando por cima das águas. E antes de acalmar a tempestade que está lá fora, eu vou acalmar a tempestade que está aí dentro. Porque o maior medo do meio da tempestade é saber e sentir que você está sozinho. Isso é o que mais nos paralisa. Vou te falar uma coisa. Eu tenho alguns amigos que são lutadores de UFC. Esse bicho bom de briga. Nunca vou fazer bullying com eles. Eu conheço o limite. Mas se eu tiver numa briga, generalizada, eu queria que ele estivesse comigo. Você não ia querer estar com alguém bom de briga se der uma briga perto de você? Sim ou não? Lógico. Só fala assim: vai. Irmão, se eu tiver um problema com o computador, eu queria ter um amigo, aqueles amigos nerd do meu lado, que eu não sei fazer.
Mas eu vou falar para ele: me ajuda. Você sabe. Entendeu? Se eu tiver um problema com o carro, tem um amigo mecânico no dia maravilhoso. Rapaz, fala: deixa comigo, resolva agora. Aí ele desce do carro, mexe em 3 coisas. Fala: liga. Você fala: que isso, irmão? Tá com a pessoa certa na hora certa, muda tudo. E se eu te falar que você está com a pessoa certa sempre, para tudo que você precisa sempre, e que Ele sempre está com você, e que você nunca está sozinho, e que Ele sempre está com você. E aí você diz: mas comigo nunca acaba. Então deixa eu renovar a esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Você pode até ter a percepção, mas entenda: nos dias mais difíceis da sua vida, vai faltar amigo, vai faltar irmão, vai faltar sócio, vai faltar quem você ama e contava, vai faltar gente que você tinha certeza que nunca iria virar as costas para você. Nos dias mais difíceis pode faltar tudo, apenas um restará com você, e mesmo que você não o chame, Ele estará perto, e o nome dele é Jesus. Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não te deixa. Não, lindo, Ele está sempre perto de você. Às vezes a distância de uma oração de 1 segundo, você pode não conseguir adorar, mas se você dizer: Jesus, por favor, me socorre que eu não sei o que eu faço, Ele virá ao teu favor. E eu quero declarar no nome de Jesus que toda a sensação que te dominou e ofuscou a fé será retirada por alguém andando por cima das águas, vindo na tua direção, em nome de Jesus. Sabe, tem uma história de uma menina, de uma cristã holandesa, que talvez você já deve ter ouvido, que se chama Corrie ten Boom. A Corrie, ela criou um esconderijo enquanto a Alemanha nazista estava, bom, você sabe, com os judeus. Eu preciso cuidar por conta do vídeo. A Corrie, ela fez um refúgio dentro da casa dela, e milhares de judeus não foram mortos nos campos de concentrações por conta de Corrie ten Boom. Só que um dia descobriram o que a Corrie fazia, e ela foi presa. O pai dela foi morto, e ela ficou durante anos presa nos campos de concentração. Aí você vai dizer: essa menina, ela perdeu tudo. Eu estava lendo algo sobre ela e anotei o que ela falou. E essa é uma das umas frases mais célebres de um ser humano nessa terra. Vou refrescar a sua memória. Corrie ten Boom foi uma mulher que construiu abrigos, um abrigo que salvou milhares de pessoas. Foi presa por conta disso, abandonada na prisão, sofreu na prisão, e essa mulher escreveu isso aqui: nunca soube que Jesus era tudo o que eu precisava, até que Jesus foi tudo o que eu tive. Você entendeu? Ela disse: nunca soube que Jesus era tudo o que eu precisava, até descobrir que Jesus era tudo o que eu tive. Sabe o que é isso? Corrie nunca esteve sozinha. Corrie nunca foi abandonada. Jesus sempre esteve com ela, guardando. Corrie foi solta e escreveu um dos maiores best-sellers da humanidade
da literatura cristã. E essa mulher, ela nos lembra que no dia mais difícil, quando você tiver a certeza que não tem nada, nesse dia você vai descobrir que você tem um que nunca te abandonou e que foi sempre o que você teve: Jesus. A primeira vez que eu ouvi sobre Jesus, eu tinha pouco menos de 7 anos. Eu cresci, me afastei da presença dele, fugi no mundo, tentei viver longe dele. E no dia mais difícil da minha vida, eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto e falei da maneira mais simples que um garoto de 19 anos podia falar. Eu disse: Jesus, se o Senhor é real e se ainda tem uma esperança, fala comigo. E naquele dia eu descobri que Jesus era tudo o que eu tinha e que Ele nunca tinha me abandonado. No dia mais difícil, Ele era o único que estava lá. E Ele resolveu a minha vida, mudou a minha história, me deu vestes limpas e novas. E eu estou aqui hoje, dia 11 de setembro de 2025. Dizendo a mesma coisa para você. Todo mundo desapareceu, menos ele. Mas lembre-se, talvez você não vai lembrar para clamar por ele se ele não for parte da sua rotina. Mas se ele for, antes que o mar se levante muito alto, você já estará chamando por ele. E não existe nenhuma tempestade que ele não tenha poder para andar por cima. 2 perguntas, uma resposta. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para ele de verdade. Que estranho, David. Por que a gente chegou aqui do nada? Porque é o que ele quer. Ele te encontrou hoje. Você pensa que é o dia mais difícil, mas na verdade hoje é o melhor dia da sua vida. Porque por conta da circunstância que você viveu, ou talvez te trouxe até esse vídeo, será a mesma que vai colocar o teu nome escrito no livro da vida e mudar a sua eternidade para sempre. Quando a nossa vida se volta para Ele, tudo muda. Então esse é o meu convite, para que hoje, mesmo estando no dia bom ou no dia mau, você tome a decisão mais inteligente da sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você nem entendia que isso era para você, mas hoje é o dia para você voltar a pensar sobre e tomar essa decisão. Foi por você que Ele morreu, foi pelos seus pecados. Você não merecia, mas Ele foi até você. Mesmo por cima de uma grande tempestade, Ele te achou no dia mais difícil da sua vida. Mas a pergunta agora não é sobre sair para fora, é deixar Ele entrar dentro do seu barco. A segunda pergunta é para você que já viveu coisas extraordinárias com Jesus, mas as tempestades te levaram para longe dele, mesmo Ele sempre cuidando de você. Você foi para longe e hoje você quer voltar, porque entendeu que essa palavra é para você. Pronto. 2 perguntas, uma resposta. Porque pior do que um dia ruim é uma vida inteira longe dele. Entendeu? 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para alguma dessas perguntas, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Desculpe, quem foi que levantou a mão? Levante de novo.
Ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Eu amo viajar ao Brasil, mas voltar para casa, estar na minha cidade, é a melhor coisa da vida. E hoje não tem como não passar um filme na nossa cabeça. Há 8 anos atrás, começou aqui, com 32 pessoas sentadas no chão, 5.000 pessoas que seguiam na época no YouTube. E hoje, 8 anos depois, nossa igreja está lotada de pessoas aqui. Nosso canal já são mais de 10.500.000 pessoas. E sabe, não tem a ver com a gente. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é para Ele, é para Jesus. Então, hoje você está vivendo comigo um momento especial. E agora a gente começa o Mentoria de Vida. Lembra? Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você no nosso canal, de esperança, de conforto, de direção. Mas quinta-feira é paulada. É sobre direcionamento, é sobre maturidade. E as palavras que você vai ouvir nessa série do Mentoria vão transformar a sua vida com Deus. Nas últimas 5 mensagens nós falamos sobre coisas que paralisam o nosso crescimento. Mas nessa série são coisas que aceleram a sua vida com Deus, a sua trajetória na presença dEle. Então se prepare. Lembrando que nós já não somos um canal do YouTube há muito tempo. Nós somos uma comunidade. E aliás, eu queria te convidar para fazer parte da comunidade do Mentoria de Vida. Tem um link aqui embaixo, um grupo de WhatsApp, onde você vai caminhar ainda mais perto da gente. E além disso, eu tenho um último recado para você, claro. Meu Deus. Senhor, Joinville representou agora. Ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha, comenta. Toda segunda uma mensagem aqui no canal, toda quinta Mentoria de Vida. E se não for suficiente, de segunda a sexta no SBT, às 7h30 da manhã, Bom Dia Esperança. Amém? Então curte o vídeo, comenta, compartilha. Aleluia. Eu vou tentar não chorar agora, eu quero só pregar, mas antes, último recado. Nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo, 2026, já é uma realidade. E a gente vai deixar o link para quem quiser na descrição desse vídeo também. Um devocional para você ter todos os 365 dias de 2026, uma palavra de Jesus para o seu coração. Então o link também está na descrição. E agora, a gente vai para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 5 diz: Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Aleluia. Olha, o tema dessa mensagem é o segredo que transforma a sua vida com Deus. Eu não quero ser leviano naquilo que eu vou dizer agora, mas a maioria dos nossos problemas que nós vivemos na nossa vida é exatamente a ausência desse segredo como prática da nossa caminhada com o Senhor. Eu vou além. Todo mundo tem uma dúvida cruel: quando é que Deus está falando comigo e quando é a voz da minha cabeça? Por exemplo, se eu gravar uma mensagem dizendo: olha, você precisa viver a vontade de Deus para você, você precisa viver o plano de Deus para a sua história, as perguntas nos comentários são as mesmas. Mas como eu vou saber quando é a voz de Deus e quando é a voz da minha cabeça?
todo mundo que toma uma decisão errada na vida, alguém vai dizer: mas você sabia se era da vontade de Deus viver o que você estava vivendo? E todas as pessoas vão dizer a mesma coisa. Mas como que eu sei quando é a voz de Deus e quando é a voz da minha cabeça? Você casa errado, se relaciona errado, abre negócios com pessoas erradas, entra em sociedades que não poderia, toma decisões precipitadas e entra numa furada por semana. Sai de casa na hora que não era para sair, vive realidades que não era para estar vivendo, simplesmente porque você vive longe da voz de Deus. E essa é a loucura de tudo, porque tem pessoas que conseguem viver essa carência mesmo morando dentro da igreja. Tem pessoas que conseguem viver essa carência mesmo vivendo na presença de Deus. E quando eu digo viver na presença de Deus, é quem aparentemente construiu uma rotina extraordinária com Cristo. Veja, o segredo ele é claro. Eu acredito que tudo que eu falei já leva para uma palavra. O segredo é relacionamento com Jesus. O nosso segredo maior da vida com Deus é justamente conhecer Ele de uma maneira que meia palavra se torna um texto completo no nosso coração. Que um sussurrar nos nossos ouvidos se torne a resposta clara que a gente precisa. Mas isso, é óbvio, dependerá do nível de relacionamento que você tem com Jesus. E eu me lembro de algo que ouvi durante muito tempo do meu pai, e que inclusive gravei em uma das mensagens alguns dias atrás. Meu pai dizia para mim: filho, eu tinha um Uno 2001, quando eu tinha 19 anos, e que vivia na reserva. E meu pai dizia para mim: filho, para de andar com o carro na reserva, que uma hora a bomba de combustível vai queimar. Meu pai era profeta. Um dia a bomba de combustível queimou e eu fiquei na estrada. Só que eu não fiquei na estrada só quando a bomba de combustível queimou. Eu fiquei na estrada milhares de vezes quando achava que o combustível ia dar. Só quem aqui já deixou a gasolina acabar? Levante a mão. Isso é o atestado máximo da pobreza do ser humano. Irmão, todo mundo, aliás, tem os ricos que deixam porque, não vi. Mas a maioria é porque a gente administra com pouco. E quando a gente ia no posto de combustível, não sei se você lembra disso aí, você lembra que era assim ou não? Que o frentista nos humilhava. Ele falava completa e você dizia. Você tirava um pouquinho de dinheiro do bolso, colocava na mão dele. E aí, bom, eu já abasteci R$2. E aí o rapaz colocou, deu só um dentro do tanque. Deu 1,96, ele falou que é troco. Estava pouco mal a minha situação. E eu falei: não, completa. Irmão, parece brincadeira, mas com Deus é a mesma coisa. A gente quer viver coisas incríveis com Deus, mas o nosso relacionamento com Ele sempre está na reserva. A gente vive poucas experiências, e as experiências que a gente vive não nos alimentam por muito tempo. A gente entendeu pela palavra no que Jesus está dizendo: ei, eu sou a oliveira, se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vocês, e vocês darão frutos. Olha que loucura, Jesus está dizendo para mim e para você que se nós estivermos nele, nós daremos frutos que virão daquilo que ele é. Agora, quando nós não estamos nele, nós estamos caídos no chão, nós estamos secos. Ou seja, para além de não dar frutos, nós não sabemos aquilo que Ele está gerando, nós não temos conexão com aquilo que Ele está entregando, nós não temos conexão nenhuma com Ele. E essa é a parada. Nós vivemos uma realidade com Deus que queremos ter milagres, queremos ter prosperidade, queremos ter respostas, queremos tudo dele, mas não temos nada conectado nele. Veja, pensa o seguinte: se esse exemplo serve, que é o que Jesus está dizendo, da oliveira, do ramo, quando você entende que se você precisar dar fruto, você precisa estar conectado nele, na ausência de relacionamento, você está longe dele. A pergunta que não quer calar, e aqui eu preciso ser sincero com você: se eu mudar a minha rotina com Deus, eu aumento o meu relacionamento com Ele, sim ou não? Parece lógico, não é lógico? Sim, é óbvio que sim. Mas não é. E esse é o problema. E eu vou te dizer o porquê. Nós entendemos que quando somos, de fato, temos um relacionamento com Jesus, nós somos guiados por aquilo que Ele fala, pela voz dEle. A voz dEle é o norte da nossa caminhada. Eu mesmo poderia contar centenas de testemunhos para você, de coisas que vivi fora da vontade de Deus e sofri consequências,
e de coisas que eu me livrei, porque na hora certa Deus falou comigo e eu consegui fugir pela minha vida. Eu já sei exatamente isso. E eu sei por conta do relacionamento. Então hoje não é necessário muita coisa. Poucos sinais já deixam claro aquilo que Deus deseja. É como um homem e uma mulher. Quanto mais tempo nós nos relacionamos com a nossa esposa, quem é casado aqui diga amém. Tem que ser feliz esse amém. Aleluia. Quem é casado diga amém. Bom, vai ter muita gente assistindo depois e que está pensando, será que eu caso? Aí esse amém embaixo dá um... Senhor, será que é isso que o Senhor quer para mim, quem é casado? Foi diminuindo a porcentagem, eu estou até mais preocupado agora. Mas brincadeiras à parte, quem é casado sabe. Você olha para sua esposa e ela não fala nada, mas o olhar dela disse tudo. E nem sempre é bom, nem sempre é profético para o futuro. Às vezes é só uma lambada com o olhar, você já sabe que alguma coisa deu errado. Agora, entenda bem, relacionamento é construído de uma maneira aonde, para que eu alcance esse nível de intimidade, algumas coisas em mim precisam ser mudadas. Você já vai entender. Então significa que não é só o tempo que eu converso, é o que eu me deixo moldar para que o relacionamento se afine. Eu vou melhorar. Não significa que se você fazer o devocional, se você ler a Bíblia todo dia, se você não faltar culto, que você vai ter intimidade com Deus. Porque se você não permitir com que a verdade que entra domine o teu coração e transforme a sua vida, você vai viver a vida inteira acreditando ser íntimo de Deus e você não tem nenhum tipo de intimidade com Ele. Porque tem áreas da sua vida que Ele nunca pôde acessar, porque você nunca deixou. Todo mundo vai entender exatamente o que eu vou dizer aqui agora. Você descobre quando um amigo seu é íntimo de verdade, quando ele conta para você por primeiro aquilo que vai demorar meses para contar para alguém. Eu vou melhorar. Você sabe de fato quando alguém é íntimo de Deus, quando antes de alguém... Ai meu Deus, vai dar uma pesadinha aqui agora. Quando antes de alguém denunciar o que você esconde, você apresenta para ele o que está carregando. Então eu não poderia deixar de falar isso aqui para você. Não é sobre uma rotina perfeita. Rotinas perfeitas não geram intimidade, geram tempo. Mas o que gera intimidade é quando você percebe que a voz que vem quer transformar você de verdade de dentro para fora. Então para você ser íntimo de fato de Deus, é quando Deus tem acesso a todas as áreas da sua vida e nada está escondido dele. Sabe qual é a realidade nossa? A gente quer ter intimidade com Deus no devocional, mas não quer que Deus tenha intimidade aonde a gente trabalha. A gente quer dar acesso a Deus na nossa manhã, mas a gente não quer dar acesso a Deus na nossa rotina de trabalho. Nós queremos que Deus tenha acesso a nós dentro da igreja, mas nós não queremos que Ele acesse a gente dentro da nossa casa. Ou seja, é uma intimidade limitada a lugares que aonde eu consigo me moldar e parecer alguém, eu deixo Ele acessar. Mas lugares que eu deveria ter sido transformado, eu ainda não permitir. E é por isso que a gente às vezes acreditava que deveria estar em outro nível com Deus e a nossa vida ainda está no mesmo lugar. Eu poderia falar, olha, eu quero crescer espiritualmente, eu quero avançar. E aí a pergunta para você é o quão disposto você está com que Deus transforme você de fato de dentro para fora. Eu vou ser sincero com você, eu sou cobrado muito por muitas pessoas. David, você viu fulano de tal que assiste as tuas mensagens, mas a vida dele não mudou? Você já viu aquela pessoa que é famosa, vê você, por que a vida dela não muda? Pois é, também queria saber. A mensagem está sendo pregada, a verdade do evangelho é clara. Só que aí que está, o prejuízo é justamente da pessoa que ouve a verdade completa e escolhe 1% dela para ser parte da sua vida. Intimidade é acesso total. Intimidade é acesso completo. Intimidade não há nenhuma barreira aonde Jesus não possa entrar. Não há nenhum espaço onde Ele não possa acessar dentro do nosso coração e da nossa vida. E é sobre isso a mentoria de vida de hoje. Se você quer ter um aceleramento na sua vida espiritual, se você quer ter um crescimento espiritual de verdade, você precisa deixar Ele acessar todas as áreas da sua vida. Portas trancadas que você não abre, janelas fechadas que você não deixa Ele abrir. É como se você dissesse, Jesus, eu quero ser teu amigo, mas tem coisas que eu ainda não posso deixar você ver. E eu queria que você soubesse, lindo,
que para Ele ver não precisa de intimidade. Ele sabe de tudo, exatamente de tudo antes de você falar. Mas para Ele mexer, Ele vai ter que precisar. Não é nem sobre precisar, é você vai ter que deixar Ele entrar. Sabe, eu queria ter ouvido essa mensagem quando era mais jovem. Na minha cabeça, algumas coisas Jesus não precisava se envolver. Na minha cabeça, algumas coisas não era necessário ter a intervenção dele. Até o dia que eu descobri que Jesus não queria acesso apenas a uma área da minha vida, mas Jesus queria o acesso completo, para tocar em todas as áreas, para mexer em todas as áreas, até aquelas que eu não queria que ninguém soubesse. Eu precisava que Ele tivesse acesso. E no fim é exatamente isso. Você pode viver algo extraordinário na sua rotina e mesmo assim não ter intimidade nenhuma com Cristo. Você pode não faltar cultos, você vive aqui, não adianta. Você pode assistir mensagem segunda, quinta, você pode assistir tudo, zerar o canal do YouTube. Se você não deixar Jesus entrar de fato dentro de você, nada vai acontecer. E aqui eu termino dizendo o que de fato é esse segredo. O segredo é acesso total. Acesso total. A oração de hoje não é: Jesus, eu quero viver algo novo. Jesus, eu quero casar. Jesus, eu quero conquistar tal coisa. Não é: Jesus, hoje eu quero que o Senhor tenha acesso total. Porque é aí que mora a grande parte boa da história. É que quanto mais Ele te governa, mais dele você conhece. Quanto mais Ele te domina, mais dele você entende. Quanto mais Ele entra, mais deles você vai sentir na pele. Escuta bem o que eu vou dizer. Você vai sentir na pele. E aí, meu lindo, vai levantar algum profeta, você vai saber se é de Deus antes de a boca se abrir. Não melhorou, eu vou melhorar. Você vai receber propostas e você vai saber que é cilada antes de cair. Vai aparecer a pretendente, o pretendente. E antes de o laço se armar, ele já será desfeito. Porque aquilo que vai estar dentro de você, porque a intimidade que você tem com Deus é tão grande, é tão sobrenatural, que nada mais vai conseguir enganar você, roubar você. E aí, lindo, a gente entra na fase da vida onde as coisas ficam claras mesmo quando para todo mundo está escuro. Ele acessa uma parte da nossa vida e Ele resolve. Ele acessa outra parte da nossa vida e Ele resolve. Ele entra em outra área da nossa vida e Ele resolve de novo. Anos de terapia não encontraram um problema, Ele entrou, resolveu. Anos de psicólogo não acharam o que acontecia, Ele entrou, resolveu. O seu casamento estava uma bagunça, terapia de tudo quanto é lado, Ele entrou, resolveu. E quanto mais acesso Ele tem, mais coisas são colocadas no devido lugar. Quanto mais vida com Ele você tem, mais claro a vida fica para você. E aqui eu concluo dizendo: se eu entendo que o segredo é estar nele, me lembro do que é uma árvore de fato. Na frente da nossa associação nós colocamos uma oliveira. Oliveira é um símbolo muito poderoso da palavra de Deus. E aqui a palavra está dizendo que Cristo é a videira. São coisas distintas. Um gera a azeitona, que vai gerar o azeite, que significa unção. A videira não, a videira vai gerar a uva, e a uva vai gerar o vinho. Agora, escuta que isso aqui é maravilhoso. Azeite significa unção. Azeite, quanto mais novo, melhor. Agora o vinho não. O vinho, quanto mais velho, melhor. Vou falar só uma coisa e você reage como quiser. Quanto mais tempo com Deus você passar, quanto mais vida com Deus você tiver, quanto mais tempo de relacionamento com Ele você nutrir, melhor vai ficar. Algumas coisas o tempo destrói. O relacionamento com Deus, quanto mais tempo, melhor fica.
Não, vai melhorar. Quanto mais dias na presença de Deus você vai passando, quanto mais tempo de oração você dedica, quanto mais vida com Deus você tem, melhor vai ficando a sua vida com Ele. Eu preciso ser mais claro com você. Eu tô casado com a minha esposa há 14 anos. Eu vou falar uma parada para você do fundo do meu coração. Eu estava dizendo para ela hoje antes de vir para a gravação. Eu queria que você se enxergasse através dos meus olhos, que aí você conseguiria saber o quanto eu amo você de verdade. Eu vou falar uma coisa para você com Jesus. Eu conheci Jesus em abril de 2009 de verdade. Ele entrou na minha vida de uma maneira sobrenatural. No dia que todo mundo abandonou, no dia onde não tinha ninguém para estender a mão, Ele estava lá. Ele estava lá na hora difícil, era Ele que estava lá. E eu não posso dizer para você que amo Jesus como amava no dia 23 de abril de 2009. Hoje eu amo muito mais. Não, você não valorizou, eu vou falar de novo. Hoje eu amo muito mais. Hoje Ele tem muito mais de mim do que tinha dia 23 de abril de 2009. Hoje eu não tenho só uma parte da minha vida na mão dele. Hoje todas as áreas da minha vida são dele. E a cada dia que passa, mais Ele tem acesso. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coleção de testemunhos para colocar hoje para você. É o que Jó 42:2 diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu relacionamento com Jesus será tão extraordinário, mas tão poderoso, tão incrível. E algumas coisas que antes eram necessárias não serão mais necessárias. Como assim, Dave? Bom, você vai se satisfazer na presença dele no seu secreto. Você vai amar a presença dele na comunhão da igreja. Mas você não vai precisar mais de tanta coisa como antes. Lembra quando estava no começo da vida? Eu vou falar como se você já tivesse 10 anos para frente, onde tudo precisava de um sinal. Lembra quando você era imaturo, que tinha que um raio cair do céu, uma luz piscar? Aqui não tem ninguém assim, mas tem gente que diz: Deus, fala comigo agora. Se o Senhor não falar é porque o Senhor não me ama. Lembra disso? Bom, daqui a algum tempo você não vai precisar de mais nada disso. Você vai saber o que Deus quer de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a videira está dentro de você. Você é parte da videira. O fruto que está nascendo em você não partiu de você, mas partiu da videira. Você está enxertado nela. Você está olhando o que ela enxerga. Você está sentindo o que ela sente. O ambiente que não serve para você, você sente. Aquilo que não é para você, você já sabe, porque a videira está dentro de você. Você está enxertado nela. Então eu poderia dizer para você hoje de maneira assim, bem inteligente, falar: olha, podia fazer uma propaganda sinistra do devocional, de falar para ele: não, se você lê o devocional, não adianta nada. Não é sobre o que você lê, não é sobre o que você ouve, é sobre o quanto de acesso você dá para ele. Só você pensar o que Jesus pode acessar dentro de você e o que você ainda não deixou ele entrar. Qual área da vida ele é parte? É só quando o cerco aperta, você já entendeu que ele precisa estar em todas as áreas da sua vida. Eu já compreendi pelo tempo que vivi que ainda tenho muito para conhecer dele, mas o tanto que já sei é suficiente para dizer para você: a cada dia que passa, melhora. Quanto mais você o conhece, melhor o relacionamento fica. Quanto mais vida com ele você tem, mais você quer. Quanto mais você descobre do amor e da misericórdia dele, mais você quer, sabe? Quanto mais você o conhece, melhor fica. Porque na vida não é assim. Tem gente que quanto mais você conhece, pior fica. Já viu? Tem gente que era maravilhoso até você conversar por 1 hora. Depois que você conversou, a frustração tomou conta do teu coração. Jesus não. Cada dia que você passa com ele, melhor fica. A cada área da sua vida que você deixa ele acessar, melhor fica. Então hoje, nossa oração é: Jesus, o Senhor tem acesso
total e ilimitado. Eu quero te conhecer ainda mais, e Jesus só quer que você deixe Ele entrar ainda mais fundo dentro do seu coração, da sua vida. Então eu vou terminar essa mensagem da maneira certa, e já de primeira. 2 perguntas, uma resposta, não tem como terminar de outra maneira. Para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, chega de deixar a porta trancada do seu coração. Vive tudo olhando para aquilo que está todo mundo vivendo, mas nada dentro de você ainda aconteceu. Ou melhor, você já viveu o começo de um relacionamento, mas se frustrou no caminho porque colocou expectativa em lugares errados, pessoas erradas, e confundiu as coisas e se afastou dele. Mas hoje você veio aqui, você está nesse vídeo porque você veio por uma palavra, segredo. Não era nem sobre Deus, era sobre o segredo, porque você é curioso. Mas de fato a nossa vida só muda quando Ele entra de fato dentro de nós de verdade. A palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Mas dentro dessa morada não haverá portas trancadas, não haverá passagens secretas. Ele terá acesso completo. 2 perguntas, uma resposta. Para você que nunca tomou essa decisão de deixar Ele entrar, de reconhecer que foi por você. 2ª pergunta, para você que já viveu, mas acabou todo o relacionamento, foi para longe, está aqui dentro ou parou nesse vídeo por um acaso. Hoje é o dia de você voltar, de reconsiderar, de devolver as chaves para Ele, dizer: Jesus, tentei sozinho, mas não deu nada certo, estou mais perdido que cego em tiroteio. Faz de novo. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você que está aqui, você vai levantar a mão. E você que está aí na internet, você não vai levantar a mão, tu vai ficar estranho no Uber. Dependendo do lugar que você está, vai ficar estranho. Mas você vai orar comigo uma oração palavra após palavra, e no amém a gente vai fazer a maior festa. E você que está aqui vai fazer a maior festa da história, porque tem que pagar a conta de quem não vai poder gritar onde estiver agora. Se você quer tomar essa decisão, no 3 levante a mão. 1, 2, 3. Não, muita gente. Não, muita gente, alguém entendeu errado. Não, nós montamos, nós fizemos, é uma gravação. Não, vai virar encontro de desviado de Joinville. Não, irmão, deixa eu melhorar então. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. Deu uma piorada, não deu? Você, como assim? Exatamente. Quando você entende que o relacionamento com Jesus em algum momento vai anular quem você pensa que é. O Evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você é um ramo e Ele é a videira, não é você que define o fruto que sai. O fruto vem dele, o fruto é dele. Então quando o Evangelho é de verdade, não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é aonde você vai, é aonde Ele deixa você ir. A palavra dele te domina, a palavra dele te governa. E entenda, o melhor de Deus é muito melhor do que o que você tem para sua história. Então pense bem, não estou convidando ninguém para uma vida perfeita. As tretas vão continuar acontecendo, vai ter chuva, vai ter tempestade, mas quem está na videira permanece de pé no dia difícil. Quem está na videira não seca porque está nele. Ele não desampara. Eu vou melhor. O Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, mas eu tinha vontade de dar maçã como fruto. A videira já decidiu o fruto que vai dar antes de você tomar qualquer decisão. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Vou perguntar de novo. É uma boa hora para mudar de opinião. Porque às vezes você está louco para dizer um sim porque está emocionado. Mas eu prefiro que você tenha caráter do que esteja emocionado, porque a decisão que você toma hoje não faz sentido amanhã você esquecer. Tortinha de climão, alguém quer um pedaço? Vou perguntar de novo. Se a sua decisão for sim, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. Por quê? Porque eu quero mesmo.
Eu que estou pregando. A dinâmica é essa. Você vai fazer prova contra você, porque hoje vai começar a melhor e a maior estação da sua vida. Você estava caído no chão, você estava longe da videira, mas agora você vai estar enxertado nele. E eu não dou 2 meses para você começar a dar frutos extraordinários. Eu não dou mais de não, irmão, vai começar uma nova estação na sua vida. Eu vou perguntar: 1, 2, 3. Pode ficar de pé quem está tomando a decisão. Repita comigo palavra após palavra. Se você está tomando essa decisão pela internet, você vai comentar aqui que você tomou essa decisão. Você pode entrar no nosso aplicativo, ser discipulado por lá e encontrar um lugar para ser parte. Mas para você que está aqui, feche os teus olhos. Você vai orar comigo uma oração palavra após palavra, e no amém a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. Quanto mais você conhece, mais você o ama. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida, mas eu tenho um convite para você que quer